Olá, meus amigos, meu nome é Luciano, eu faço parte do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Itaúna, Minas Gerais. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso projeto Nos Passos de Emmanuel. Projeto esse que tem como base o livro Fonte Viva, onde às segundas, quartas e sextas fazemos o estudo de um dos capítulos com breves comentários sobre aquele capítulo, buscando sempre trazer, com o auxílio da espiritualidade, as mensagens que nos tragam compreensão, que nos tragam luz, que nos tragam paz em relação aos desafios que nós enfrentamos em nossas vidas e que enxerguemos todas as possibilidades de crescimento, onde de alguma forma essas mensagens contribuam com a nossa evolução espiritual, trazendo tudo aquilo que nós necessitamos. Logicamente, elas vão tocar mais ou menos nos corações de cada um desses que tiverem a oportunidade de ouvi-las, mas sempre a gente tenta ser o mais abrangente possível dentro dessas mensagens. A nossa mensagem de hoje é a mensagem de número 136, que tem como título Vivamos Calmamente. Então vamos lá, vivamos calmamente. Que procureis viver sossegados, nos disse Paulo em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorrente da quitação da nossa consciência para com a vida e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno criadas por eles mesmos. Não queiras assim estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe a cada dia em favor de nós mesmos. Como o texto nos fala aqui, quantas vezes nós temos uma tendência de olhar para o nosso entorno e observarmos as pessoas com uma série de confortos na vida, até mesmo com um olhar de inveja, mas muitas vezes com um olhar de tristeza para nós mesmos. Nós vemos pessoas que às vezes têm uma condição financeira muito favorecida, que têm relacionamentos que nos parecem muito harmônicos, saúde, pessoas com saúde que nos parecem serem praticamente blindadas, terem o corpo blindado, e colocamos as nossas dificuldades, os nossos desafios, aquilo que a vida às vezes acaba colocando como estímulo para que a gente possa crescer, mas nós os encaramos como desafios, como pesos que a gente carrega. E a gente sempre busca uma vida de forma mais sossegada, E o apóstolo Paulo, ele vem nos falar, quando ele nos diz, que procureis viver sossegados, não quer dizer que a gente deve buscar essa vida confortável financeiramente, essa vida repleta de saúde, de relacionamentos que parecem não mostrarem um pingo de discórdia, e que nós tanto almejamos, mas isso não faz parte desse mundo. Isso não nos estimula ao crescimento, Às vezes a gente olha aquilo de fora, como sempre nos diz o ditado popular, do outro lado da cerca, a grama do vizinho sempre parece ser mais verde, mais viçosa, mais bonita.
mas a gente não está lá para vivenciar a vida dessas pessoas, né? Não sabemos quais os obstáculos essas pessoas têm. Às vezes elas estão agasalhadas contra o frio da dificuldade por excelentes cobertores, né, da facilidade econômica, mas são torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Ao nosso olhar, olhando de fora, a gente não é capaz de perceber quais as dores essas pessoas demonstram, quais as dificuldades essas pessoas enfrentam. Então, quando a gente deseja construir algo em nossa vida de bom, né, baseado sempre nos propósitos, nos ensinamentos do Cristo, né, baseado sempre no amor, na caridade, na compaixão, na compreensão, isso tudo considerando que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né, sempre nos colocando no lugar do outro para entendermos o quanto as nossas atitudes afetam essas pessoas, né? Então, se nós queremos buscar a paz da consciência para com a nossa vida, nós devemos enxergar que o trabalho reside na base desse equilíbrio, né? Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. E lutar pela harmonia do corpo é estarmos em equilíbrio com os nossos sentimentos. Quantas vezes, né, nós recebemos uma série de influências do mundo, sejam quais forem essas influências, né? Influências no aspecto do relacionamento, nos aspectos financeiros, nos aspectos profissionais, de convivência com as pessoas, né? Consideramos tantas vezes que somos agredidos pelo mundo, mas esquecemos que a nossa reação em relação a essas influências que o mundo nos traz são reações nossas. Nós devemos, e esse é o único ponto onde nós conseguimos controlar. Nós não conseguimos controlar aquilo que vem do mundo para conosco, mas nós conseguimos controlar a nossa forma de reagir para com todas essas influências. E aí é onde nós devemos buscar a harmonia do corpo, porque quando nós deixamos a aflição tomar conta, a ansiedade, o desespero, a tristeza, a mágoa, o rancor, a gente não faz ideia do quanto essas influências, esses sentimentos nos causam inúmeras influências negativas em relação ao nosso organismo, né? Muitas das doenças as quais expressamos têm como origem esses sentimentos ruins que nós construímos em relação às influências que o mundo nos traz. E essas influências que o mundo nos traz, ela tem um único propósito de nos fazer crescer. Porque se a gente tem um sentimento ruim, de tristeza, de mágoa, de rancor, como eu disse, esse sentimento é para que a gente reconstrua esse ser espiritual que está dentro dessa carapaça material, né, desse corpo que a gente carrega hoje, para que a gente busque o equilíbrio em relação às coisas do mundo. E o texto nos fala aqui, né, que para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, e o mal é aquilo que nós criamos em relação a tudo que o mundo nos traz, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. Aonde são esses compromissos assumidos com a ordem e com o bem? São os compromissos assumidos com os ensinamentos do Cristo. Porque através do que ele demonstrou, através da sua vivência aqui nesse plano, em relação às influências que ele recebeu, ele foi perseguido, ele foi criticado, ele foi julgado, ele foi condenado e ele foi crucificado. Em que momento nós vimos um Cristo cair em desespero, em tristeza, em desarmonia em relação a tudo aquilo que ele sempre expressou com a vida dele, né? Ele nunca entrou em desarmonia com a relação dele mesmo para com o mundo. E é onde nós devemos buscar o nosso equilíbrio, né? E o texto nos fala aqui novamente: não queiras assim estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho e sem problemas. Ou seja, acatemos todo o esforço que nos é pedido, encaremos todas as lutas que nos são dadas, nos esforcemos para com todo o trabalho que nos é pedido, e que saibamos lidar com todos os problemas que são colocados em nosso caminho,
baseados unicamente nessa forma que o Cristo soube lidar com todos os problemas, as dificuldades, o trabalho e as lutas que ele teve no seu caminho. Quando o apóstolo vem nos falar vivamos calmamente, ele pede para que a gente cumpra com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo impõe a cada dia em favor de nós mesmos. Se nós tivermos essa percepção que tudo o que nos pede para que tenhamos valor para com aquilo que nós usamos de recursos para interagir com o mundo, boa vontade e espírito de sacrifício, e também saibamos lidar com essas obrigações edificantes que o mundo nos impõe a cada dia, é aí que nós estaremos contribuindo com nós mesmos, com o nosso crescimento. Que estejamos sempre sintonizados com o Pai, para que a gente saiba responder a melhor maneira a todas as influências que o mundo nos traz. Porque viver sossegados não é ter uma vida confortável, cheia de recursos econômicos, um relacionamento harmônico em sua plenitude, um emprego que te dê toda a satisfação, que as pessoas te admirem. Isso não constrói. O que nos faz crescer é aquilo que nos gera desconforto. E quando nós acolhemos esse desconforto que muitas vezes a vida nos traz, e através do nosso autoconhecimento, busquemos dentro de nós os recursos que nós temos para lidar com esse desconforto e possamos trilhar caminhos novos, sempre baseados no amor, na caridade, na compreensão, na compaixão, sintonizados com os ensinamentos do Cristo, nós certamente encontraremos pontos de descanso para esses desafios que muitas vezes nós nos deparamos com ele. Nós sempre estaremos em crescimento, porque é caminhando que nós alcançaremos aquilo que a gente tanto deseja. Não é na estagnação. Então, viver sossegados não é parar à sombra, à beira do caminho, de uma forma muito confortável, para que a gente não siga a nossa jornada. Viver sossegado é encarar esses desafios com compreensão, com amor, os acolhendo e fazendo deles as melhores ferramentas que nos estimulem a caminhar, que nos estimulem a buscar o nosso crescimento, sempre sintonizados com os ensinamentos do Pai. Aí sim nós encontraremos a paz que nós tanto necessitamos, que nós tanto almejamos dentro de nós mesmos. Muito obrigado, mais uma vez eu agradeço a audiência de todos e pedimos que, se porventura gostarem das nossas mensagens, não deixem de compartilhar para que elas possam tocar os corações de todos que necessitarem delas. A gente sabe que hoje, nesses dias, que todos nós vivemos tantas dificuldades, um momento de tanto conflito, que muitas vezes nos coloca, sim, diante de tanto desconforto gerado pelo mundo, e a gente quer esse sossego, quer poder respirar, que nós possamos compreender realmente, tirar desse momento que nós estamos vivenciando tudo aquilo que a gente necessita para trazer esse conforto, e que esse conforto brote dentro de nós mesmos. Isso nunca vem de fora. Aquilo que nos traz a paz não vem de fora. Ela brota dentro de nós. E cada um de nós tem que entrar para dentro de si e buscar dentro de si esses recursos que cada um de nós já tem, para que a gente possa começar a desenvolver essa paz que a gente tanto busca. Grande abraço a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.